Bom dia. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Mais um domingo aqui reunidos. E vamos, como diz o tema da palestra, vamos recuperar os nossos fôlegos e as nossas energias. Passar os nossos recadinhos de hoje. Nós continuamos aí com a venda dos livros da coleção Mirabelli. Quem tiver interesse está à venda na nossa livraria. A nossa campanha de entregas de cesta básica continua todos os meses e a gente continua precisando da ajuda de vocês com arroz, açúcar, óleo, macarrão e leite em pó. Quem puder colaborar com um quilinho vai ajudar bastante, porque é de quilo em quilo que a gente consegue fazer as nossas cestas básicas, tá? No nosso mural a gente tem todas as palestras da casa todos os dias. Eu faço sempre aí a questão de salientar o trabalho de sexta-feira, que é um trabalho que a gente se dedica aí aos dependentes químicos. E também tem um trabalho que é feito para todo, não só o dependente químico, mas por todo aquele que tem qualquer tipo de vício. Então é um trabalho muito legal, bastante interessante, muito gostoso de participar. Tá bom? Acho que são só esses recadinhos de hoje. Então vamos... quem quiser fechar os olhos, quem não quiser pode ficar com os olhos abertos. Nós vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, esse Pai de amor e bondade, que nos abraça, nos acolhe em todos os momentos das nossas vidas, que nunca nos deixa desamparados. Pai, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui mais uma vez, Pai. Neste momento tão maravilhoso, que vamos ouvir uma palestra muito, muito interessante para nós, e que com certeza nos dará muitas ideias para seguirmos em frente, Pai, sempre no caminho do bem, sempre buscando os seus ensinamentos. Te agradecemos pelo dom da vida e pela bênção de participarmos deste grupo maravilhoso. Que possamos todos, Pai, sairmos daqui com as nossas energias refeitas para enfrentarmos mais uma semana de desafios e de alegrias. E assim, felizes que estamos, agradecidos, pedimos, Pai, a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos e a nossa palestra, que será feita pelo nosso amigo Serginho, que vai falar sobre a recuperação recuperação de fôlegos. Graças a Deus. Seja feliz, Serginho. Deixando claro aí que, caso o nosso amigo e palestrante chegue, a gente já termina. A gente só vai iniciar aqui a palestra enquanto o nosso colega está chegando, tá, gente? A questão da recuperação do fôlego, no dia atual, a gente vai começar a falar de nós mesmos como reencarnantes no mundo. A maioria de nós, quando reencarna no mundo, vem com uma proposta que já vem do mundo espiritual. Essa proposta foi trabalhada vida após vida. O grande problema nosso é que quando estamos no mundo, a gente perde a percepção espiritual, perde a lembrança. Muitas vezes a vida cotidiana nos tira o que é de mais importante de nós, que é o nosso real objetivo enquanto encarnados. E a maioria de nós, no meio do caminho, se perde. Se perde por vários motivos. Se perde porque a vida material nos frustra. A vida material que tem à nossa frente nos dá várias opções. E a gente, muitas vezes, se perde nas conquistas do mundo. O mundo nos dá muitas opções. O problema maior é o que queremos do mundo. Quando falamos de recuperação do fôlego, normalmente é porque estamos em alguns momentos da nossa vida, e a gente passa por vários momentos desse, em que a gente precisa respirar. Nossa, o que eu faço agora? Para onde estamos caminhando? Muitas vezes a gente tem que começar a repensar
Quando estamos na casa espírita, e agora a gente vai falar do objetivo maior de estarmos encarnados, nós pensamos em melhorar nossa fé, amizade, força, boa vontade. Esse desejo deveria ser a meta principal, não só aqui dentro, mas fora daqui. Por que a gente fala isso? Quando a gente está na via pública, qual é o nosso objetivo? Chegar depressa em casa, correr, que ninguém fique na nossa frente quando a gente está dirigindo. Continua sendo o mesmo objetivo daqui? Quando a gente está no trabalho, a gente fala bem de todo mundo. Beleza, né? A gente junta no grupinho do café da manhã para falar bem do chefe, do trabalho. O que é comum é que nós vemos que nossos desejos mudam conforme o lugar que a gente está. E esse começa a ser um grande problema. Quando a gente está em casa, a gente se dedica à família, a uma conversa harmoniosa, a gente quer sossego, olha, vou ligar a televisão e que ninguém me atrapalhe. O marido, né? Porque a esposa nem sempre tem tempo para isso. Então a gente tem que ver como é que fazemos a nossa vida no dia a dia e como é que é o nosso objetivo. Porque muitas vezes a gente se vê espírita, a gente se vê espiritualizado, mas os nossos objetivos mudam conforme o local que a gente está. Muda quando estou na rua, muda quando estou com um amigo, muda quando estou no trabalho, muda quando estou numa festa. Por que nós não conseguimos? Porque é tão difícil para nós mantermos uma constância. Kardec, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre os princípios espirituais, ele vai nos dizer que nós montamos a estrutura espiritual que nos envolve. O que é isso? O que pensamos, o que falamos, o que fazemos, molda o nosso perispírito. Nós somos pessoas equilibradas de acordo com o que nós pensamos e fazemos diariamente, desde que o nosso pensamento e o nosso foco diário seja de equilíbrio. É o seguinte: se pensamos coisas boas, geramos pensamentos bons. Se geramos pensamentos bons, esses pensamentos voltam para nós e temos um perispírito equilibrado. Agora, quanto tempo passamos na nossa vida com pensamentos equilibrados, bons, emanando coisas boas para o próximo, para retornar? Como anda nosso perispírito? Como anda a nossa aura? A nossa aura é resultado final de tudo que a gente faz. Como é que estamos na semana? O que fazemos constantemente? Há 2000 anos antes de Cristo, tinha um filósofo chamado Plotino, 4000 anos atrás, então, e ele falava o seguinte, que a sociedade, basicamente, reclama de coisas demais. E ele tinha 3 princípios básicos, que servem para os dias de hoje. Naquele tempo, o pessoal falava, não tenho tempo para nada. A vida é corrida, não posso fazer nada. Plotino falava, tem tempo sim. Tem tempo. A vida, ela tem o tempo necessário para a gente fazer o que quiser. Ah, não, falta tempo. Ele falava, não falta não. E ele falava naquela época, vamos ver se serve para nós aqui. Naquela época ele falava, vocês passam muito tempo bebendo, jogando conversa fora. Naquela época. E ele falava, quando vocês estão em família, em vez de procurar harmonia, vocês brigam uns com os outros. Ficam brigando, discutindo, no momento em que poderiam buscar harmonização, uma conversa amigável. Então, vou brigar com o filho com o pai, pai com o esposo com a esposa. Passamos mais tempo brigando e discutindo do que buscando harmonia quando estamos em casa. A gente fala, olha quanto tempo desperdiçado. E aí ele falava o seguinte, passamos muito tempo preocupados com coisas que não têm sentido nenhum. Um exemplo para a gente entender. Nos dias de hoje é até pior. A gente se preocupa demais com a vida do outro, do artista, do famoso, de alguma coisa que não tem nada a ver. Então a gente se preocupa demais, passamos muito tempo da nossa vida nos preocupando com coisas que não fazem sentido para nós. Hoje, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, muitas vezes a gente pega, está em casa, liga a TV, não está passando nada, mas a gente vai passando os canais porque a gente quer achar alguma coisa. E a gente não tem tempo. E a gente fica mudando de canal, procurando alguma coisa para matar o tempo, porque está sobrando. Então a gente não pode falar que está faltando tempo. E o pior, nos dias de hoje, é um fenômeno agora mundial que está acontecendo, é que a gente não tem tempo para ligar para os amigos, não tem tempo para ligar para as pessoas que fazem aniversário, não tem tempo para fazer nada, porque a gente vai falando que está com falta de tempo. No entanto, passamos tanto tempo na rede social, vendo Facebook, a vida do colega. Ninguém faz isso aqui, né? Todo mundo é espírita. A gente não entra no Facebook e fica olhando as fotos do pessoal,
Quando liga o telefone, o passarinho do Zap vem, a gente não vai ver a notícia que está lá para saber o que tem de novo, né? Porque a gente não tem tempo, a gente não faz essas coisas, né? E o tempo que se passa fazendo isso é absurdo. Então estamos vendo que nós estamos enfrentando, estamos num fenômeno mundial hoje, em que as pessoas estão mais focadas em se preocupar com coisas triviais do que consigo mesmo. Esse é um fenômeno atual. As pessoas não estão buscando transformação de si próprio, não estão buscando coisas que elevem, estão buscando simplesmente se preocupar com coisas triviais, cada vez mais triviais. E aí o que acontece? Por nós não termos o equilíbrio necessário para buscar uma construção espiritual para a nossa vida, a gente acaba perdendo fôlego no meio do caminho, porque a gente não se abastece de coisas boas. Falei lá no começo da palestra, nosso perispírito, ou nós como espírito, nós crescemos baseados naquilo que colocamos para dentro de nós. O que andamos colocando para dentro de nós? Como é que anda a nossa aura? Como é que anda o nosso ânimo? O nosso ânimo é basicamente resultado final daquilo que a gente constrói no caminho. Se no caminho a gente só tem tempo para ver programação de televisão que não leva a nada, fofoca do artista que casou, que separou, que está com filho, que perdeu o filho, ou revistas de fofoca da vida alheia, Facebook, Zap. O que eu estou trazendo para a minha vida? O Plotino está certo. Não dá para falar de falta de tempo. Não dá para falar de nada disso. Porque a gente está passando a vida toda preocupada com coisas que não têm nada a ver com espiritualidade. Nada. É interessante porque Sócrates tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: todo homem, quando descobre que existe algo melhor do que o que ele faz, dificilmente volta a fazer o que fazia. Porque ele vai buscar coisa nova. Nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos a própria vida de Jesus, nós temos informações para abastecer nosso espírito, e com todo esse arsenal de informação, temos as psicografias do Chico aí, temos o nosso livro, né? Aproveitar para fazer propaganda de coisas que vão abastecer o espírito. E a gente, muitas vezes, nós vamos abastecer o espírito com coisas que não tem nada a ver com o espírito. E se perguntar para qualquer um de nós, mas por que você não lê um livro? Não tenho tempo. Mas por que você não vai conversar sobre coisas mais... Não dá tempo. Minha vida está corrida. Não tenho tempo para isso, não. Então nós vamos ver que nós fazemos o nosso tempo. Plotino ele falava então que a vida passa muito rápido, porque quando estamos no trabalho, não gostamos de que fazemos. Para as pessoas saberem se gostam do trabalho é simples. Quantos aqui, quando estão no trabalho, não vê a hora de chegar sexta-feira? É um problema isso. O Plotino falava, passamos tempo demais não gostando do que fazendo. Brigando em casa quando estamos em família. Não tendo uma discussão agradável. Procurando trivialidades nas conversas, hoje em dia, sendo no programa de televisão, nas redes sociais. Reclamamos quando estamos no trabalho. Na vida diária reclamamos do passado e é comum para a gente, né? A gente olha para o passado, não. Porque o meu passado, meu pai, minha mãe, eu tive problema porque eu não tive como estudar, então a gente reclama do passado. Reclamamos do presente. Ah, porque hoje eu não tenho dinheiro, porque eu tenho dívida, porque eu tenho problema, porque minha mulher não me entende, porque meu marido não entende, porque meu filho não me entende. E reclamamos do futuro, porque o que será do futuro? Afinal de contas, olha só o mundo... E a gente não pensa que a vida está correndo. A vida é esse momento. Esse momento que muitos de nós às vezes para e não reflete sobre o que está fazendo. A gente passa tempo demais reclamando do passado, do presente e pensando e preocupado com o futuro. Faz com que a gente não tenha foco no que realmente interessa, que é o presente. Por isso que tem esse nome, é um presente de Deus na nossa vida. A gente tem que aproveitar melhor isso, este presente. E aí o que acontece? Reclamamos, passando tempo demais, reclamando sobre a falta de tempo, o tempo passa, e muitos de nós têm um absurdo ainda de pensar, mas no futuro, quando eu aposentar, eu vou poder fazer. Não faz nada não, porque lá no futuro, a vida já passou. No futuro, acabou. A neurolinguística hoje, ele reflete sobre a nossa vida sobre dois aspectos. Eles falam que nós temos o ser humano tem dois grandes problemas para resolver. Emoção, né, e sentimento. A emoção é mais interior.
Sentimento é aquilo que ele sente no momento, ele quer resolver. Só que nós temos problemas emocionais não resolvidos e resolvemos simplesmente captando coisas para pontuais. O sentimento é o que eu quero resolver agora. Um exemplo, se uma mulher ela já tiver algum problema de sentimento, muitas comem chocolate. Resolve? Dizem que resolve. Chocolate naquele momento para abastecer o sentimento. O homem, muitas vezes, quando tem um problema sério, brigou com a esposa ou está com um problema de dívidas, ele compra um som para o carro, ou um carro novo. O homem é mais tecnológico, né? Vai atrás disso. Normalmente, nós vamos atrás de abastecer materialmente aquilo que nós não conseguimos resolver interiormente. E a vida é assim. Então, toda vez que nós temos um problema emocional profundo, nós vamos atrás de resolver materialmente isso. É por isso que o sonho de todo mundo é ganhar na loteria, porque a gente acha que o sentimento vai resolver. A gente quer ganhar dinheiro e muitos falam aquele absurdo, né? Ah, mas se eu ganhar, eu vou ajudar os pobres. Ninguém nunca pensou nisso, né? Mas se eu ganhar, aí eu vou ajudar. Quer dizer, hoje eu não posso, mas se eu ganhar, a minha vida vai melhorar. Na verdade, a gente tem esse sentimento porque o mundo vende isso para nós, né? De que a vida vai melhorar. A gente vende isso em programa de televisão, em comercial de televisão. Olha lá, o rapaz está com aquele carrão bonito, ele está feliz. O que ele diz? Que com aquele carro a pessoa vai ser feliz. E a gente coloca a felicidade baseada em coisas materiais. E a gente leva a vida desse jeito. Tanto é que a nossa corrida para ganhar mais dinheiro, para ter mais cargo, para ter mais valor, é porque a gente quer resolver um problema que está do lado da emoção e não do sentimento. A gente quer que aquilo se resolva. E por que as pessoas, por mais que conquistem aquilo, estão cada vez mais infelizes? Porque aquilo não está resolvendo o meu problema mais profundo, eu mesmo. A gente não está olhando para si próprio, a gente não está se buscando. O que realmente me faz feliz? Muitas vezes a gente nem se faz essa pergunta. A gente vai atrás da felicidade baseada num carro novo, numa casa nova, numa mudança. Ah, se eu casar, eu vou ser feliz. Vai. Ou vai fazer a outra pessoa infeliz. Ah, mas se eu tiver um carro novo, não, se eu reformar minha casa, e a gente vai colocando essas coisas. Eu sei disso porque em casa lá sempre, normalmente, a minha mulher ela quer mudar a sala de lugar. Eu sei que ela está com algum problema emocional. Não vou mudar, a televisão agora vai para cá. Você percebe que quando a pessoa quer mudar muitas coisas externas, o interno ali precisa ver o que está acontecendo, porque eu não estou contente, mas eu quero fazer alguma coisa. Tem pessoas que descarregam no cartão de crédito, compram e não podem pagar depois. É o emocional que precisa trabalhar ali. O que está acontecendo? E nós muitas vezes, e não é só no sentido de quando a gente percebe, a pessoa está comprando demais, muitas vezes a pessoa vai direto para a academia e não faz mais nada a não ser malhar. É a emoção lá, precisa cuidar disso. Trabalha demais, workaholic. Trabalha. É emoção, tem alguma coisa lá pegando. E nós não olhamos para nós mesmos. Então essas agonias, essa coisa da falta do fôlego tem a ver com justamente a gente ataca o lugar errado. Se a gente pegar, como aconteceu, um casal, eles estavam para se separar, ganharam na loteria. Não se separaram. O que acontece quando alguma coisa muito boa acontece na vida da gente? A gente continua com os mesmos problemas emocionais. Isso não foge. O problema é que aquilo lá dá uma falsa ideia de que o problema está resolvido, mas essa sensação emocional, ela dura mais ou menos 1 ano e 4 meses. Eles se separaram depois de 2 anos. Por quê? Porque aquilo que eles tinham vem à tona, com ou sem dinheiro. O que nós temos interiormente, a gente tem que cuidar com ou sem dinheiro, com ou sem carro novo, com ou sem casa nova. O que nós somos tem que ser observado independente da situação financeira que nós vivemos. E nós fazemos uma confusão danada. A religião, ela nunca vai colocar o mundo material, o mundo espiritual no mesmo mundo, porque são patamares diferentes. Na doutrina espírita, a gente não vai falar que é errado ter dinheiro ou é errado não ter dinheiro, porque isso não tem nada a ver. A pessoa pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro e ser uma pessoa feliz. Se a gente não entendeu isso ainda, a gente precisa realmente começar a rever as lições do Cristo. Cristo nunca falou, olha, ele falou sim uma vez para o jovem lá, abandone seus bens, mas era uma lição que ele estava dando para aquele espírito, porque ele precisava passar por aquilo. E as pessoas às vezes usam essa lição para dizer, ó, tá vendo? É errado ter dinheiro. Às vezes não está errado, não. Foi uma lição pontual para alguém que precisava passar por uma transformação.
Então, na doutrina espírita, a gente vai ver que não existe esse conceito. Vamos buscar a felicidade através da nossa mudança interior. Ah, mas eu quero ter aumento, eu quero... Vai buscar isso, se isso te faz feliz. Mas não se esqueça de si próprio. Não esqueça de buscar a sua transformação. Porque no final das contas, o que vai importar no final da nossa vida é como nós começamos a vida e em que ponto chegamos, espiritualmente falando. E essa corrida maluca que a gente tem de mais cargo, mais dinheiro, mais salário, mais pós-graduação, mais isso, mais aquilo, nos afasta também, acaba nos afastando da própria transformação interior. Se nós não crescemos como espírito, o que acontece? Nós vamos nos apequetando de coisas bonitas, de carros, de casa, de tudo mais, mas vamos nos tornando cada vez mais infelizes. E a vida vai passando e a idade mais madura vai chegando e a gente vai se tornando uma pessoa cada vez mais infeliz, mais dura, mais rígida. O que está acontecendo? Ah, mas a pessoa teve conquistas, mas aquilo fez bem para ela? Pode até ter feito, mas e o lado que realmente precisava ser trabalhado? Quando é que a gente vai olhar para o nosso lado interior? Quando é que a gente vai se olhar? Vai começar a ver onde realmente precisamos trabalhar? Interiormente, nós temos um abismo para ser transformado. É como, por exemplo, com eles falam sobre, se você for onde tem as geleiras lá, né? Nós somos só a pontinha lá do iceberg. Tem todo o interior, a parte de baixo do iceberg que precisa ser trabalhada. A gente só vê uma pequena parte. E essa pequena parte a gente chama de consciência. E a gente acha que tem controle sobre a consciência. Não tem, não. Tudo aquilo que a gente repete se torna vício. O Kardec ele fala no Livro dos Espíritos que formas pensamento. Tudo aquilo que a gente pensa muito, com muita ênfase, se torna parte da gente. Então, se eu tenho um pensamento básico sobre felicidade que é limitada, aquilo vai ser realmente limitado para a minha vida, porque aquilo se torna verdade para mim. Então, temos que começar a repensar coisas novas, coisas boas para a gente, trazer ideias boas, começar a pensar na nossa falta de tempo, começar a pensar que a gente tem tempo sim para fazer muitas coisas, começar a repensar sobre sempre vai dar tempo para aprender coisas novas. Tem gente que chega e fala, não dá, eu estou numa idade que não vou mais aprender língua nova, não vou aprender mais nada novo. Está errado, o cérebro não envelhece. O problema é que a gente para de usá-lo. Vai passando o tempo e a gente para de usar o cérebro. Os neurônios estão lá, tudo que a gente criou está lá, e a gente começa a ter dificuldade depois, não porque ele envelheceu, porque ele não envelhece, é porque a gente tem uma preguiça interior tão grande depois de certo tempo, que a gente associa isso à idade. Uma pessoa com 80 anos pode ter o mesmo cérebro de um rapaz de 20. Isso é normal, o cérebro é o mesmo, ele não vai envelhecer por causa da idade. O problema é que a gente acredita que ele envelhece, e quando a gente acredita em alguma coisa, aquilo se torna verdade. Então uma grande mentira que a gente carrega é de que nossas ideias vão acabar, de que depois de um determinado tempo eu paro de aprender. E isso é tão forte na gente que a gente realmente acredita nisso que a gente não consegue aprender. A gente vai para uma coisa nova, tá difícil. Não é que tá difícil. É que a gente acredita tanto nisso que a gente não consegue mudar. Por isso que o Cristo falava várias vezes, é preciso que morra o homem velho para que nasça um homem novo. O homem novo, novo de ideias, de atitude e de vontade. Se nós não pensarmos bem nisso, o que acontece? A nossa estrutura emocional, sentimental, o que estamos criando nessa vida vai ser reflexo para a próxima. Tudo que a gente cria para esse corpo material, ele está refletindo no perispírito. Tudo que a gente vai levar para a próxima também. Então nossos vícios, nossos problemas emocionais vão para frente também, se a gente não tratar aqui. Se a gente começa a gerar problema no corpo físico, são esses problemas que a gente vai levar para o nosso próximo corpo físico. Por isso que muitas vezes a pessoa já renasce com problemas que já traz de outra vida. É karma? Não, é nosso. Ah, mas é ação e reação, é algo que eu fiz. Na verdade, a gente tinha que começar a repensar. É salutar pensar em equilíbrio. É salutar começar a pensar em se melhorar e ser uma pessoa em que comece a olhar para si próprio. Quantos de nós para refletir sobre a própria vida? Nessa atual idade, o que eu quero para a minha vida? E quando fizermos essa pergunta, sou feliz? Não sou feliz? Quando fizermos essa pergunta, não é no sentido de o que o mercado, o que o mundo nos vende. Ah, eu conquistei. Porque muitas pessoas acham que não são felizes porque não chegou no cargo que queria, na
ganhar o dinheiro que queriam quando eram adolescentes. Isso não é felicidade. A felicidade não tem nada a ver. Essa separação é difícil, né? Separar a nossa conquista material da nossa situação espiritual. É necessário isso. Sou feliz? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia. Acordou de manhã, eu sou feliz? Se eu não sou, o que não me faz feliz? Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente não tem tempo. A gente já acorda de manhã, sai correndo, vai trabalhar, vai fazer várias coisas. A gente tem que pensar, sou feliz? Tá. O que está me tirando do foco da felicidade? O que é? E começa realmente, se puder, escreva. Não tem problema nenhum escrever. Escrever aquelas coisas que não me deixam melhor. O que está me impedindo de conquistar as coisas que realmente eu preciso? Pôr no papel, escrever, descrever, montar. E aquilo vai fazer com que a gente consiga entronizar. A gente já está no meio do ano. Não sei quantas pessoas aqui pularam 7 ondinhas aí no final do ano, mas muitos de nós tendemos a fazer os pedidos, já estamos no meio do ano. Nossos pedidos, nós estamos correndo atrás daquilo que a gente previu para o final do ano, a gente tem que rever, e quando fizermos isso, não focar só nas conquistas materiais, nas conquistas espirituais mesmo. Ir atrás disso. O ano já está no meio, daqui a pouco já vai terminar. E vai ser mais um ano em que a gente ficou perdido nas coisas que o mundo apresenta para a gente. E o mundo sempre vai vender para a gente aquilo que é ilusão. Quando a gente fala que o mundo é ilusão, não é para colocar na nossa frente de que, então quer dizer que eu não posso querer as coisas do mundo. Não é isso. A doutrina espírita, e o Jesus nos falou, quando estar em Roma, haja como romanos. A gente está no mundo, a gente tem que agir com as coisas do mundo, trabalhar mesmo, ganhar dinheiro, pagar as dívidas. Essa é uma atitude do mundo. Ter promoção, ganhar e até ficar rico se puder. Não tem nada a ver com religião isso. A religião vai nos ligar a Deus. Vai nos ligar à transformação interior. Uma coisa é a minha vida material, outra coisa é a minha vida espiritual. Viver em conjunto gera conflito. Muitas vezes esses conflitos a gente vem de pequeno, porque muitas vezes a gente cria esses conflitos porque, mas é errado pensar só em dinheiro, então eu não posso porque eu sou religioso. Olha o conflito gerando aí. Por isso que a nossa vida material ela é uma vida necessária. A gente precisa ter conquistas, sim, mas eu tenho que pensar na minha vida espiritual também. A minha vida espiritual também tem que ser de conquistas. Muitas vezes a gente conquista muito de um lado e esquece do outro. Esses problemas vão acontecer e sempre, quando se fala, mas o mundo agora, o grande mal do mundo é a depressão. O que é a depressão? É a falta de entusiasmo íntimo que as pessoas estão tendo, porque estão esquecendo, relegando o espírito. Nossa vida espiritual está relegada, está parada. Em algum momento da nossa vida, a gente largou a vida espiritual em algum canto lá e não está mais trabalhando ela. Por quê? Porque a gente foi correr para o mundo, foi trabalhar, foi ganhar dinheiro, mas a gente só focou nisso. E o que aconteceu? O nosso íntimo está gritando muitas vezes. E aí? E eu aqui? Não vai olhar para mim? E André Luiz, ele sempre nos lembra, né? A gente passa a vida toda correndo atrás de coisas que não vamos levar para frente. Porque o carro vai ficar, a casa vai ficar. A vida no mundo material é temporária, a gente esquece disso. A gente conquista coisas materiais, e quando não conquistamos nada espiritual, o que vamos levar para a vida espiritual? A grande pergunta é essa. O que estamos fazendo para a gente realmente criar condições espirituais? Porque isso é para a eternidade. E quando tivermos objetivos, a gente focar nisso. Um objetivo real é um objetivo que perdura quando conquistado. Um objetivo parcial é aquele que não vai perdurar muito tempo. Então, quando a gente tiver um foco, eu quero alguma coisa, isso aqui vai ser importante até quando para mim? Para a gente até rever se aquilo realmente vai ter relevância na nossa vida. Porque, afinal de contas, no mundo em que nos encontramos, quando em algum momento no mundo espiritual nós fizemos lá a premissa de voltar, eu vou voltar sim naquela família, foi movimentado muita gente, muita coisa para que aquilo acontecesse, para a gente reencarnar, vir naquela família, para que as coisas realmente acontecessem. Foi muita energia trabalhada para que a gente esteja nesse momento, nesse instante agora.
para que tudo funcionasse, até para que nós estamos exatamente no momento na família em que a gente precisa para crescer. E o crescimento espiritual depende não só da família, do momento e de tudo mais, mas depende única e exclusivamente de nós mesmos. A gente não vai conseguir evoluir porque o mundo vai mudar, porque vai mudar o presidente, porque vai mudar as nações, ou porque nós vamos usar o euro em vez de cruzado, cruzeiro, seja lá o que for. A gente vai mudar porque a gente precisa. Nós vamos mudar desde que a gente queira também, né? Mas a gente vai mudar desde que a gente realmente tenha esse objetivo. Enquanto a gente não tiver o objetivo da mudança espiritual, a gente vai correr atrás das conquistas materiais. E aí, recuperar o fôlego é olhar para dentro de si mesmo, e resgatar aquilo que é de espiritual nosso e elevar isso ao mais alto patamar. Buscar boa leitura, boas conversas, boas programações, fazer da vida algo melhor. Toda vez que eu estou falando isso porque serve até para a gente aqui que vos fala, porque certa vez teve um acidente, quando a gente fala de trivialidade, teve um acidente aéreo, caiu um avião não sei aonde, e lá fui eu na internet procurar qual o índice de acidentes que acontecem no planeta. Trivialidade, serve para que isso? Mas estava eu lá procurando. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem uma necessidade tremenda de gastar tempo com coisa que não serve para nada. Então a gente se observar também o que a gente está fazendo para realmente usar nosso tempo de forma construtiva. Quanto mais a gente observar isso, mais a gente consegue criar condições novas. Então, Plotino, quando ele falava da falta de tempo, é para isso. Que a gente tem uma necessidade tremenda de buscar trivialidades, sim, a gente vai atrás de trivialidade e fofoca, porque a gente gosta e precisa acabar com isso também. E ele falava uma coisa importante que é, se a gente tiver um amigo, e esse amigo toda vez pedir dinheiro para a gente se afasta dele, dinheiro não. Mas se a gente tiver amigos que nos roubam tempo através de conversas triviais, de assuntos que não levam a nada, a gente continua com essas pessoas roubando o nosso tempo. Então, se fala de dinheiro, a gente não quer, mas se fala de coisas que não levam a nada, a crescimento nenhum, a gente se mantém firme. Então, os 3 princípios básicos dele é porque a gente tem tempo sim, a vida é sim rica de condições, a gente pode sim usar essa vida, essa encarnação, para várias conquistas espirituais. No caminho vão haver percalços, vão haver dificuldades, mas está aí o Evangelho de Jesus para a gente se equilibrar, se alimentar espiritualmente e se elevar. A gente não pode esquecer disso. Vamos ter nossas conquistas materiais? Sim, mas a gente não pode esquecer de que somos seres espirituais. Muita paz a todos. Bom, vamos abrir agora para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Quer acrescentar alguma coisa no que foi dito? Não. Mas turma aqui. Bom dia. Bom dia. Acho que uma colaboração. Esse negócio da força do pensamento é tão... Acho que a gente ainda não conseguiu ter ideia muito boa da dimensão, né? Mas já cientificamente é comprovado que os aparelhos que estão sendo criados são capazes de captar uma onda de um pensamento e se movimentar. Eu acho que isso é bem legal para a gente refletir o quanto é fato que a força do pensamento que a gente tem, ela movimenta as coisas. Ela transforma a gente, ela nos acompanha, ela faz diferença no mundo. Se as máquinas já estão com essa capacidade, imagina a gente, né? Se você pensa mal de alguém, o quanto aquela pessoa pode receber. Se você pensa bem de alguma forma, quanto isso também pode se expandir. Isso mesmo. Acho que no Evangelho, Livro dos Espíritos, a pergunta é 400 e alguma coisa, em que Kardec pergunta lá, mas o que pode fazer o homem para mudar a situação? Por que é tão difícil para a gente superar as dificuldades, né? E o Espírito fala, o que falta no homem é vontade. Vontade é uma coisa que a gente não treina muito. Vontade é a força do pensamento. Vontade é querer que alguma coisa aconteça. E por que é tão difícil para a gente? Porque é algo que a gente faz pouco. A gente tem
preguiça, às vezes, de ir na padaria, ou quando vai de carro. A gente não treina a vontade para fazer coisas novas, a gente vai ficando preguiçoso. E se a gente tem preguiça até para sair de casa, às vezes, para comprar algo que precisa, que dirá para fazer uma mudança interior. E essa questão da vontade é importante porque, na Índia, lá, os faquires, pelo controle da vontade, eles ficam... Eu não sei se alguém já viu as experiências, eles são enterrados vivos com 6 meses, ali enterrados, pela força da vontade. Eles ficam lá, andam. Aqui no Brasil já acontece, as pessoas andam sobre vidro, apenas controlando a vontade, sobre fogo, sobre brasa, apenas controlando a vontade. Se a gente consegue fazer coisas dessas, o que dirá na nossa vida? Oi, Serginho. Concordo com você nas suas colocações, né? Teve uma passagem que você citou Jesus, se referindo ao rapaz, quando ele diz, vai e vende teus bens. Não é para discordar de você, Sim, mas é sim. só para acrescentar. Jesus é muito mais amplo. Aquela passagem tem a ver com aquilo que você falou. Quando Jesus falou aquilo, não foi tão pontual. Ele falou para a humanidade, como ele sempre dava os recados dele, não só para aquele rapaz. Com certeza, ele quis nos falar sobre o apego, querido. Para aquele rapaz, ele quis dizer sobre o apego, e para nós também. Ele não queria que o cara vendesse os bens dele e saísse. O rapaz não entendeu. Ele quis que ele se desapegasse dos bens para que ele cuidasse das coisas espirituais. Sim, sim. É isso que Jesus nos convida. Então, ele não quer que nós vendamos os nossos bens ou que não tenhamos os nossos bens, ou que vivamos na miséria para poder segui-lo. Ele quer simplesmente que a gente não se apegue, porque essas coisas são temporariamente nossas. Somos apenas usufrutuários de todos esses bens. Foi a mensagem que ele diz para a humanidade, não só para aquele rapaz. Sim, sim, verdade. Pontual porque o rapaz foi o exemplo, né? Pegou ele de exemplo ali. Então, Serginho, o texto começa falando sobre desânimo, né? Tem até uma mensagem do André Luiz, né, falando: não permitas que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. É do André Luiz, está nas Respostas da Vida. Uhum. E o Zé Carlos fala de Luca, né? Se a gente ficar desanimado, está cansado, ele falou, não desista, né? Vai descansar, vai procurar a natureza, vai buscar alguma coisa que te preencha o teu espírito de energia para que você continue adiante, sem esse desânimo. Isso mesmo. Venha para a casa espírita também, para a gente se animar. A comparação é interessante. Acho que tem uma historinha que fala de que eles fazem uma comparação disso, do desânimo, com relação à chama, né? Que eles pegam carvão. Se você pegar o carvão quando ele está próximo de aquilo que o anima, ele está em chama. Quando você tira ele, por mais que ele ainda tenha brasa, ele vai se apagando, leva um certo tempo. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes a gente está no caminho espiritual, está realmente fazendo coisas boas, mas a gente se afasta, por alguma razão, pela vida. E a gente se afasta dos amigos bons, do caminho que elevam. E a gente não sente falta disso por um tempo, é aquele carvão que ainda está incandescente. Porque a gente faz pouco tempo que a gente ainda tem contato. Mas vai passando o tempo, aquilo vai esmorecendo e a gente não percebe. A gente não percebe. O desânimo vai tomando conta da gente aos poucos, a gente não percebe. Quando a gente perceber, pode ser tarde demais, porque a gente já se afastou tanto tempo, mas ainda não sentiu essa falta. É aquela história que contam. Se a gente acordar amanhã com 100 quilos, a gente se assusta. 100 quilos amanhã a gente leva um susto. Mas se a gente engordar 10 quilos por mês, daqui a um ano a gente vai ser super normal. Não é? É isso, o tempo é isso, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque essas coisas vão tomando conta da gente e a gente não percebe. Serginho, já fazia algum tempo que eu não vinha a essa casa e eu tenho passado algumas experiências dolorosas. Tudo o que foi falado aqui hoje me caiu como uma luva, uma luz. E eu agradeço a sua palestra espetacular e agradeço essa casa. Mais a casa, né? Porque a casa nos dá a oportunidade de aprendermos uns com os outros, né? Obrigada. Nada. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Pergunta? Serginho, você já viu aquele livro A Vida Secreta das Plantas? Não,
Não conheço. Ela fala justamente a questão do pensamento, como interfere, né, nos Sim. vegetais, né? Sim. E experiências que ele fez de sensibilidade, né, com os seres vegetais, né? E como a relação é muito intrínseca entre o homem, dono da planta, e a planta, né? Como se fosse um animal de estimação, assim, pela... É que eu pensei que você tinha lido, aí ia sugerir para comentário, né? Eu fiz a experiência. Eu faço essa experiência, gente. Eu sou meio louco. Eu fiz essa experiência, é verdade. Eu acho que é disso que você deve estar falando. Eu peguei em casa, eu peguei o feijão, eu coloquei um feijão num canto de casa, outro no outro, e num eu só apoiado. Eu simplesmente olhava para ele e falava, ó, você não vai crescer. E no outro eu falava, você vai ficar bonito. Incrível, gente. E façam a experiência. A gente só consegue falar com esse ânimo porque a gente vê que funciona. É isso, né? O pensamento funciona. Se a gente faz isso para uma planta e a planta cresce e a outra não, quem dirá com a nossa vida, gente? Eu não sei se era isso que... Não, mas é justamente isso. Ele faz, o cientista lá, experiências até de memória dos vegetais, né? Que eles destroem algumas plantas e outras ficam preservadas. E a planta registra a presença da pessoa que destruiu. Nossa, é mais profundo ainda. Sim. E às vezes a distância está longe de 100 km de casa. Ele pensa na planta, a planta registra. Através de um aparelho que ele desenvolveu, né? Mas é interessante que a questão da sintonia hoje, né? Porque o mundo está muito conturbado. As pessoas, como você falou, deixaram de pensar por muitos séculos, né, no espiritual, e esse pote, né, de ódio, de falta de amor, está um pouco transbordando, né? É o que nós lemos nas doutrinas aí recentes que falam da nova era. E eu acredito que é muito fácil você mudar a tomada para o negativo, e exige um esforço um pouco maior você manter a tomada no positivo. A conexão com esse plano maior, com a mudança, tal, né? Isso é bem claro. Assim, quando você... Eu não sei, posso estar enganado, mas a situação que nós estamos na Terra, você exige muita vigilância para não se perder, né? Sim, isso é verdade. Nós estamos no meio de mudanças. Quem vê na internet sobre data limite do Chico não quis dizer sobre data limite de fim de mundo, tá, gente? Que fique bem claro isso. O Chico estava dando informações que os egípcios já tinham dado essa informação há muito tempo atrás, de que essa data limite, esse tempo, é porque o nosso sistema solar ele faz uma volta constante no núcleo seria da nossa galáxia. E ele está passando atualmente por um novo momento. Nesse momento novo em que o nosso sistema solar está passando, é muito mais sutil essa parte do universo. O que é data limite? Essa data limite é porque os átomos, por serem mais sutis, os espíritos mais grosseiros não vão conseguir mais encarnarem aqui. Essa é a data limite. Então, o espírito que não tem mais a propensão sutil, ele vai ter dificuldade de reencarnar. O que acontece a partir daí? Não vai dar mais para encarnar nesse planeta. Ou seja, isso está acontecendo porque existem muitos espíritos que estão vindo, estão mandando vários espíritos para cá, porque realmente precisa mandar, porque eles não vão conseguir daqui a pouco reencarnar mais aqui. E gera esse conflito todo atual no mundo. Normal, gente. É super normal. Não é que vai acontecer uma catástrofe, vai acabar tudo, não é isso. É um momento em que a espiritualidade está realmente encarnando todo mundo que pode, porque daqui a pouco esses mesmos espíritos não vão poder mais encarnarem nesse planeta. Da flor uma vez por ano só. E quando saiu a primeira, eu me apaixonei por ela, brinquei com ela, conversei, beijei. Ela me deu mais 3. E durante o ano ela está me dando cada mês vai me dar 3 Olha, flores. isso é energia, tá vendo? É linda que você é. É muito bom.
gente. Obrigado pela paciência. Bom, depois a gente dá uma recuperada no fôlego aí com essa palestra abençoada. Vamos aproveitar então e vamos dividir um pouco dessa alegria e dessa energia e vamos vibrar pelo nosso planeta, pela reorganização deste planeta maravilhoso, pelo nosso Brasil. Vibrar para que esses governantes tenham um pouco mais de consciência e pense mais nessa população tão sofrida. Vibremos por todos aqueles que se encontram num leito de dor, por todos esses moradores de rua, que agora vem uma época difícil para eles, que é a época do frio, mas que cada um seja abraçado e receba o seu cobertor durante a noite. Vibremos pelos velhinhos desamparados, pelas criancinhas nos abrigos, pelos animaizinhos abandonados nas ruas, por todo aquele que se encontra desempregado, precisando de um trabalho. Vibremos por todos os lares desajustados. E vibremos, Pai, por esta casa que nos acolhe, que nos ampara, que nos dá força para viver. Graças a Deus. Agora nós vamos para os passes, começando pelo passe espiritual, todos aqueles que têm o magnético, que tem o cartãozinho, e depois o espiritual.